Olá, veja no programa de hoje. Vereadora Michele cobra posicionamento sobre a retomada do transporte público em Descalvado. Cobra também atendimento de qualidade no SUS e preocupação com o remanejamento de monitoras de creches. Vereador Félix Favaretto cobra da Prefeitura a aplicação das emendas positivas de 2024 destinadas à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e também à Secretaria da Saúde. E ele também cobrou o plano de manutenção da frota de veículos do município. O presidente, doutora Vanice, faz um posicionamento sobre os vetos aos seus projetos e explica os motivos. Vereador Jacaúna desabafa e diz que prefeito tentou diminuí-lo no programa na rádio em questão da sua profissão e do seu adereço, o seu famoso capacete rosa. Cacetadas do Coronel Mussolini, nova denúncia de comerciante em colocação de cadeiras na rua e também as condições da usina de asfalto da Prefeitura Municipal de Descalvado. Essas e outras informações você acompanha no podcast A Voz da Cidade. Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos, lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast A Voz da Cidade. Muito obrigado vocês que nos ouvem aí pela Estilo FM todas as sextas-feiras. O nosso programa aqui traz informações sobre o cotidiano da nossa cidade e os fatos mais importantes da nossa política. Um abraço também, muito obrigado a você internauta que nos acompanha pelas nossas mídias digitais, pelas redes sociais do jornal Folha de Descalvado e do site Descalvado News, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Muito obrigado por estarem mais uma vez aqui com a gente. Aqui ao meu lado, meu amigo Eduardo Sajorato. Du, tudo bem? Tudo bem, Marinho. Olá, as pessoas que nos acompanham pelo podcast A Voz da Cidade, pela Estilo FM, Descalvado News, que fazem parte do grupo Folha de Descalvado, como vocês já têm conhecimento. Abraços hoje, Marinho. Abraços. Antes eu queria falar uma coisa, Edu. Claro. Faz acho que hoje, daqui a pouquinho, né, o pessoal já está acompanhando aí mais uma edição do Folha de Descalvado aí pelas ruas, né? E se eu não me falha a memória, nós estamos completando um mês com nova tiragem, com nova circulação de 2.000 exemplares. Isso. E a gente está recebendo um feedback muito legal, Du. O que você tem para falar sobre isso? Eu tenho, assim, o pessoal está sumindo bem nos pontos de distribuição. As pessoas estão indo buscar. E uma coisa interessante esse fim de semana, hein? Nós atrasamos a entrega conforme nós divulgamos para o sábado e muita gente foi sexta-feira atrás do jornal e reclamou que não estava chegando. Ô, Du, você tem tanta razão, porque o pessoal da Santec, quando eu deixei lá no sábado, falou, já veio um monte de gente perguntar do jornal aqui. Bom, é boa notícia. A gente agradece as pessoas que acompanham, que prestigiam o jornal Folha de Descalvado. A gente está sempre querendo aprimorar cada vez mais o nosso jornal impresso também aqui em Descalvado. É isso aí, uma tiragem maior agora, são 2.000 exemplares, né? E se Deus quiser, em breve a gente está com mais exemplares rodando e quem sabe mais páginas também, que está no projeto inicial do jornal. É isso aí. Isso aí. Bom, Du, vamos mandar uns abraços? Uma semana de abraços especiais aqui, tem alguns nomes que eu anotei e o pessoal que acompanha muito a gente, especialmente pelas redes sociais do nosso grupo Folha de Descalvado. Então, eu queria mandar um abraço para dona Vilma Jacinto, para Edna Mara Santos, para Tamires Biasi, para Li Biasi, para Cida e Putinzão. E esses não pode faltar, né, Edu? A Cida Brunini e o maridão dela, que também estão sempre nos acompanhando. Obrigado, Ana Cida. O Marcelo e a Sônia Forte, a Neuza Gomes, o Décio Alfieri, Décio, também está sempre com a gente aqui. O
pessoal lá do Rancho LB também, viu? Tem curtido aí as nossas postagens, tem acompanhado aí, especialmente o podcast. O Jamil Cavalcante, esses dias encontrei o Jamil também, grande abraço pro Jamil. O Lenilson Frederico, esse também gosta de política, gosta de se manter bem informado. Lenilson, um abraço pra você, faz tempo que a gente não conversa. E também a Lenita Rodrigues também, que é outra, desde quando o Descalvado News lançou lá em 2012, a Lenita sempre participando, sempre acompanhando. Um abraço, Lenita, pra você, tá bom? Muito obrigado. Mas eu queria fazer também um agradecimento especial pros internautas como um todo. O nosso podcast nas 2 últimas semanas bombou, Du. É verdade, eu acompanhei. Bom saber. Bom saber. Muito obrigado a todos. É o resultado de um trabalho sério, né? Claro. Feito especialmente para você que nos acompanha, nos assiste. Então, de coração, fica aqui o nosso muito obrigado. Quero mandar um abraço especial aqui, Marinho. Essa semana encontrei com o meu querido professor Armando Fachin e comentando sobre o jornal, ele leu as colunas, em especial a coluna aqui, o nosso colaborador, nosso querido Mário Bonitati, que nos escreve das histórias de Descalvado, e relembrou algumas coisas publicadas aí da Revolução de 32, e ele me encaminhou aqui, gentilmente, eu quero mostrar aqui na câmera as fotos, onde consta o pai dele. Então aqui é um grupo de combatentes lá em Campinas, instalados lá em Campinas na Revolução de 1932. Que legal. Uma foto bem interessante. Muito bem. E uma outra foto, e ele sozinho aqui, o seu Pilares Héctor Fachin, que é o pai do Armandinho, uniformizado, participando da Revolução de 32 por São Paulo. Que legal. Armando, feliz pra caramba com a sua dedicação aqui para nós. Agradeço esse envio. É isso aí. E um forte abraço a todos aí. Eu tenho um carinho muito grande pelo Armando, ele sabe disso. Grande professor, né? O Eric, filho dele, estudamos junto, meu colega de escola. Então, são gente que a gente preza demais, tem muito carinho. Obrigado, viu, Armando? Obrigado mesmo. Verdade. Ô, Marinho, eu quero passar um recado aqui. Hoje, amanhã e domingo, Analândia está realizando o primeiro Cachaça SP. Opa! Um evento desenvolvido lá pelo Milton, que é de Pirassununga, na verdade, mas tem estabelecimento lá também em Analândia, e em parceria com a Prefeitura e a Câmara Setorial da Cachaça, estão promovendo essa primeira Cachaça SP em Analândia. Que legal! Então, assim, atrações na praça totalmente gratuita, barracas, praça de alimentação. Acho que 28 fabricantes de cachaças diferentes estarão presentes. Puxa vida! Com degustação, inclusive. E no domingo vai ter um campeonato de bartender. Aquele pessoal que faz malabarismo para preparar os drinks. E shows com várias bandas da região. E um show especial do Supla. Olha! E no sábado, se não me engano, sábado, mas a programação eu vou colocar na tela aqui, Sabrina Parlatori, na praça, totalmente gratuita. Tô saindo daqui, tô indo pra lá, comprometi com o pessoal de lá, hein? Eu não vou, porque se eu for, a criançada vai ficar sem pai na cachaçinha. Amanhã, sábado, devo ir pra lá, e no domingo, a partir das 10 horas, as barracas se abrem também pra degustação. Aproveita que você vai estar lá, faz umas imagens e a gente mostra no próximo programa, Du. Quero dar um toque. Vamos lá. Turismo regional na veia com criatividade. Por que eu falo com criatividade? Sabe quantos produtores de cachaça tem em Analândia? Quantos, Du? Um. Olha só. Mas o evento foi escolhido para fazer em Analândia. Poxa vida. Na parceria do Milton, a Câmara Setorial e a Prefeitura de Analândia. Parabéns, é assim que se faz. Analândia dando uma lição, uma aula. De como fazer um evento público esperado. E a cidade que todo mundo gosta aqui da nossa região, Analândia, né? Acho que, quantos habitantes? 3.000, 3.500? Não passa disso, um pouquinho a mais, acho. Tá beirando 5.000, eu acho. Público esperado para a festa, 10.000 pessoas. Meu Deus do céu. Parabéns. Nem um leito disponível em pousadas e hotéis de Analândia. Parabéns, é. Vou lá, vou conferir. Vai lá, Duda. Semana que vem no programa. Quem quiser me acompanhar é só ligar. E aí, meus caros champs, beleza? Aqui quem fala é o Supla. E olha só, hein? Dia 22/8, sexta-feira, no Coreto da Praça de Analândia, eu vou estar lá, Supla e os Punks de Boutique. A gente vai estar fazendo a abertura do Festival da Cachaça, o primeiro, hein? Be there, quero ver todo mundo lá. Rock and roll forever. Come on, kids. É isso aí. Du, vamos começar. Vamos na pauta? Os trabalhos nossos aqui. O que temos hoje aí? Já demos uma prévia na nossa escalada, na nossa nova abertura. Forma de abertura? Praticamente só a sessão da Câmara, hein, Marinho? Ah, é? Foi movimentada também, só a sessão da Câmara. A gente já divulgou na escalada e na abertura, mas eu quero começar comentando aqui a fala da Michele,
que trouxe a preocupação com a retomada do horário do transporte público em Descalvado aos moldes, né? Sim. A frequência que havia antes da pandemia lá, ela reclamou, citou lá que alguns bairros o ônibus passa 2 vezes, prejudicando o pessoal ali que necessita desse transporte para a escola, médico, buscar remédio, ou mesmo lazer nos finais de semana. Diz que está muito complicada e fez, lógico, um requerimento ao Poder Executivo aí, perguntando se há uma previsão para a retomada desses horários lá de trás. E caso não haja previsão, ela quer saber quais os motivos que não tem essa previsão de retomada desses horários, e ainda pergunta se há algum estudo em andamento para que isso venha acontecer novamente ao contento em Descalvado. Antes de você fazer seu comentário, eu quero relembrar aqui uma coisa, porque a gente sempre tem que voltar, a gente sempre volta nisso, as críticas que ocorriam com a empresa Realidade, que é a concessionária aqui de transporte público da cidade. Isso aí. Era muita reclamação e parece que essas reclamações sumiram, então, mas a Michele trouxe agora a questão da frequência de horário. Bom, Du, esse é um assunto recorrente lá na Câmara, né? Eu também lembro que a gente já abordou esse assunto aqui no podcast algumas vezes. Faz uns 2 anos, se eu não me engano, que foi sancionado o Plano de Mobilidade Urbana. E o Plano de Mobilidade Urbana prevê uma nova licitação para o serviço de transporte municipal, né? O coletivo. Eu acho que a Michele está sendo feliz em cobrar talvez um posicionamento melhor e talvez buscar realmente o porquê está vendo essa diminuição dos horários. Se realmente o subsídio do município não está sendo suficiente, o que eu posso dizer é que, pelo que eu conheço, a taxa cobrada em Descalvado é uma das mais baixas da região, né? Mas talvez a nova licitação aí do serviço possa até rever alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que é um assunto recorrente. A Michele não está errada não em abordar esse assunto e mostrar a sua preocupação quanto ao transporte e a qualidade, né? Na verdade, a manutenção é dos horários, né? Você tocou no assunto que eu sempre penso que é o plano de mobilidade urbana. Eu acho que dentro do plano são tantos temas Sim. que envolvem mobilidade urbana, pedestre, a calçada adequada, rampas de acessibilidade, etc. Sinalização de trânsito, mas vamos lá, não está na hora de a gente começar a pegar o plano e executar parte a parte do plano por prioridade? Sim. Porque eu vou te falar uma coisa, o transporte coletivo para os para as pessoas que moram mais afastadas do centro da cidade, esse tinha que ser uma prioridade para a gente começar por ele. São os que mais precisam, que mais usam. Se lá prever uma licitação, não sei se tem qual é o prazo desse contrato vigente, se vou esperar terminar para fazer a nova, ok? Mas isso tem que ser uma prioridade dentro do plano de mobilidade urbana, que é tudo importante, na verdade. Perfeito. E aí eu acho que a Michele também foi muito feliz em tocar nesse assunto. Vamos ver qual é a resposta que vem. Aí ela deve encaminhar as respostas via tribuna. Falando em resposta, no programa que vem a gente já tem algumas respostas que veio lá da Câmara que a gente pede lá para acompanhar. Tem algumas já chegaram aí, a gente precisa semana que vem dar fazer uma selecionada nisso. Falando. Outro assunto da Michele, também sensível pra gente, atendimento de qualidade no SUS. E aqui ela cita claramente a falta de funcionários, né, que também é uma grita geral de falta de funcionários. Citou, além da saúde, né, a questão das creches, a saída e remanejamento de 3 monitoras, que preocupou a Michele lá agora, em razão de que essas pessoas acompanham de perto nossas crianças na creche lá, né? E cobrou também do prefeito se existe, quais são as medidas adotadas para suprir esse déficit na saúde. Citou que foi contratados aí do concurso 50 funcionários para diversas áreas, mas onde ela cita aqui na saúde, e principalmente nessa dos monitores, o déficit está complicado, e ela cobra aqui um posicionamento também do executivo para solução. Só uma correção, educação, não saúde, né? Monitores na educação. Isso. Ela cobrou déficit da saúde e da educação. E como é que vai resolver a questão dos monitores que saíram? Perfeito. Então também é um tema muito sensível, exato. E a Michele parece que está sensibilizada com as questões, porque isso aqui, segundo a colocação dela, é contato de munícipe, da população, questionando esses pontos com ela. Então são 2 pontos. Legal. Eu acho que algumas questões estão voltando à pauta. Isso. E que precisa ter uma solução, uma resposta. Legal. Sem dúvida nenhuma, né? Beleza, uma boa cobrança da Michele aí, um posicionamento dela. Achei sim.
O que mais nós temos aí? Temos aí as falas do Félix. As falas do Félix. Bom, o Félix, que eu me lembre nessa última sessão, que eu não acompanhei no dia da sessão, eu acabei olhando ela no dia seguinte, mas o Félix fez um posicionamento sobre as emendas impositivas para a CELT, isso, da legislatura passada, para ser aplicada nessa. Exato. Em 2024, na legislatura anterior, né, os vereadores que estavam deixando ali o seu mandato deixaram encaminhar as suas emendas impositivas para serem pagas pelo Executivo esse ano. E segundo o Félix, existe ali uma parcela desses recursos destinados para o pessoal da capoeira. Ele foi bem específico do que tinha sido direcionado para a CELT para comprar equipamentos, cordões, instrumentos para a capoeira. E citou a quantidade de grupos de capoeira, inclusive, que ele tem descalvado, e cobrou. Como é que ele cobrou assim? Onde é que está esse recurso que foi destinado para a CELT para esse fim? Não, Félix, está na conta da prefeitura, só não destinaram para um dos vereadores. Nós já estamos entrando em setembro, com 9 meses aí de administração, daqui a pouco estamos na reta final do exercício e a emenda impositiva tem que ser paga. Outra coisa importante que eu achei, os vereadores estão preocupados com a aplicação da emenda impositiva. Também ficou numa sombra aí, e ele citou outra preocupação dele. Houve aquele remanejamento de 500 mil para a saúde, isso, que também era da legislatura passada, e o Luizinho, nós comentamos que acertadamente pediu a remanejamento para a saúde, para atender as necessidades mais urgentes, mas o Félix lembrou que tem ainda, fora esses 500 remanejados, tinha mais aproximadamente 130 mil destinados também pela legislatura passada para os exames. Compra de exames. Qual é a preocupação dele? E a Michele já teve essa preocupação lá atrás, viu? O Félix repetiu um pouco a preocupação da Michele. É que não se sobreponha um ao outro, né? Quer dizer, essas emendas do ano passado já era para estar nesse orçamento. Perfeito. Então, esse remanejo, esse 130 lá, que está de exames, já era para estar no orçamento. Já é o dinheiro previsto, né? Então ele pediu para olhar assim, o que está sendo executado, o que foi executado, o que está programado com isso ou não, uma cobrança que o Félix fez aqui, né? O que já foram realizados e quais estão programados com seus devidos custos, para ele checar a aplicação desses recursos aí, que dá na ordem aqui 630 mil reais. É um recurso considerável. E assim, a necessidade, a gente sabe que continua com fila de exame, continua com cirurgia, estão cobrando, a Michele cobrou lá atrás também profissionais, né, psicólogo, fonoaudiólogo e tal, uma carência que a gente está tendo e que eles estão preocupados com isso agora. Isso aí. Um outro assunto que o Félix abordou também foi a questão do plano da manutenção da frota municipal, que inclusive ele mostrou lá, acho que umas fotos de um pneu de um ônibus, lá, acho que ônibus escolar. Do ônibus escolar, né? Um assunto que também já, acho que não tem um ano que não passa batido algum vereador cobrando essa situação. E tem razão, Félix, houve uma remodelação na questão da gestão de frotas esse ano. Inclusive a administração municipal trouxe uma pessoa de fora que hoje é o responsável por isso. Não conheço pessoalmente, mas pelo que soube ele tem experiência na área. Mas o Félix cobra aí se já existe, né, decorridos aí 9 meses, né, como eu disse há pouco. O Félix cobra, Marinho, porque o tema era assim, que não tinha planejamento em nada era planejado, que tudo ia se resolver nesse novo tempo, e o Félix cobra agora. Cadê o planejamento dessa manutenção da frota? Qual é o plano que foi desenvolvido? Qual é a prática do discurso que nós usamos lá atrás? Então o Félix está cobrando qual é o planejamento disso, como isso vai ser feito, porque a preocupação do Félix é o ônibus lotado de criança em más condições de uso. Com razão também. Com razão. Né? Todo mundo sabe que Descalvado é um município de grande extensão rural. Claro. Né? Esses ônibus rodam aí por quase 800 quilômetros de estradas rurais que nós temos no município. E daqui a pouco começa a chuva também, né? Um período crítico para esses ônibus circularem. Tem que começar a usar cascalho também, corta pneu pra caramba, né? Na utilização do cascalho, se o pneu não tiver em boas condições. Tá certo, Félix, esse é um assunto. E com 9 meses de administração, já teve tempo suficiente para parar de culpar os outros lá atrás e começar a fazer lição de casa. Terminando o 8º, né? Estamos entrando no Vamos entrar no 9º. Isso aí. Mas eu quero aproveitar essa fala sua e dizer que eu fiz um levantamento, eu vou trazer o próximo programa. Com certeza a gente vai esbarrar nisso aqui, tanto na fala da Michele quanto no Félix, nós vamos esbarrar em questão orçamentária. Eu fiz um modelinho lá para a gente acompanhar. A gente está abaixo do que em média estava previsto. A gente deveria estar realizando de receita do que a gente está hoje. Então é preocupante. Por isso tem que eu uma ideia já de quanto está abaixo?
Até eu fiz eu dei uma olhada até na segunda ou terça-feira dessa semana lá atrás. Eu fiz de duas maneiras para a gente poder fazer, em dias úteis e dias corridos. Tá. Em dias úteis, mais de 5 milhões, de 7 milhões, 5 milhões, um e outro. Puxa dias vida. úteis e dias corridos. Então, quando a gente pergunta assim, cadê a emenda impositiva que está lá? Está no caixa, mas eu não estou conseguindo arrecadar, a receita está abaixo. A gente sabe que eles estão esperneando lá quanto a isso, então nós vamos ter problema, acho, de execução de receita aqui. Então, mas é válido, porque isso tinha que estar programado lá atrás, e não adianta, eu não tenho orçamento, mas não posso deixar o ônibus rodar com pneu careca, eu não posso deixar má qualidade no atendimento SUS, não adianta, o gestor tem que se... Ô, Du, criatividade. E aí dentro desse assunto, já que se fala tanto de tudo de errado é culpa do anterior, quanto que o anterior deixou de caixa efetivamente? Nós temos esse número? Não saiu muito claro na apresentação do primeiro quadrimestre. Eu não acompanhei de perto isso, mas o fechamento lá, que ainda o Risquini apresentava, a gente estipulava perto de 14 milhões, mas na entrada do Luizinho, as coisas que ficaram para pagar, e as coisas disse que estava quase consumido tudo isso. Foi uma conversa com ele. Acho que pelo Luizinho, pela fala de quem assumiu, não era muito folgado daquilo que tinha ficado como restos a pagar na virada do ano. Entendi. Não tive muita noção disso, mas agora, no fechamento de agosto, no começo de setembro, o segundo quadrimestre. A gente vai ter o segundo quadrimestre, acho que vai ter noção de como é que anda isso. E aí esse dinheiro vai aparecer nesses. Está lá nesse bolo, né? Está lá nesse bolo. Tá. Preocupante. Preocupante. Porque já teve um discurso lá atrás também, logo de início, que embora o orçamento esteja estipulado em 214 milhões. Eu lembro que num programa anterior, eu estava ainda na regional fazendo um programa, a equipe de transição, que depois assumiu alguma coisa, falava que não era 214, ia chegar perto de 202, 203. Não, vai apertar mais ainda, se isso se consolidar. Nós já estamos vendo corte de hora extra, aqui falta de manutenção em algumas coisas, nós estamos vendo, estamos vivenciando isso. Vamos ver qual é o gargalo, né? Como é que nós vamos chegar no final do ano? Vamos, mas eu ainda quero acompanhar bem esse número. Eu queria ter certeza desse número. Sim. Talvez a equipe da Folha poderia solicitar essa informação de forma oficial lá para a administração, para a gente ter esse número. Eu acho. Né? Eu vou tentar trazer as informações no quadro que eu vou atualizar de receita e trazer com alguma coisa mais atualizada para a gente dar uma olhada nisso aí. Beleza. Vamos dar prosseguimento então na nossa análise da Câmara. Próxima fala. Eu queria comentar a fala da Vanice, mas eu quero aqui de início parabenizar a Câmara Municipal, em nome da presidente Vanice, pela postura que nós vimos nessa sessão de segunda-feira, em especial da Vanice, onde ela, vamos pôr aqui um pedaço da fala da Vanice, e dizer que ali foi um exemplo do que a gente viu de um poder independente e harmônico, como nós cobramos alguns programas atrás. A Vanice foi precisa na fala dela. Na medida que nós vamos ver, eu comento depois. Sim. Mas eu tive a sensação de que um novo tempo para Descalvado, quem tinha dúvidas de onde é o endereço, é muito mais na Casa de Democracia do que no Palácio do Povo. Rua Presidente Kennedy, número 675. Lá é o novo tempo de Descalvados. Pode ter certeza pelo que nós vamos ver agora. Vamos ver. Não poderia deixar de mencionar a questão dos vetos. Eu devo uma resposta aí à população, haja vista que grande maioria desses vetos são projetos de minha autoria, né? Quero dizer que eu respeito, né, as justificativas aí do Legislativo. Não é interesse dessa vereadora onerar desnecessariamente o município. Os projetos, eles não são da Vanice, eles são projetos que a gente faz a favor da população. Então, eu reconheço os motivos que são colocados ali, mas, assim como já comentei com outros vereadores, o projeto da Brigada Mirim em específico, já há cerca de mais de uma semana, acho que vai estar fazendo uns 10 dias, eu já havia encaminhado uma nota técnica que está direcionada às comissões e à mesa diretora. Tá? Essa nota técnica defendendo aí o meu projeto, pautado, esclareço lá, que vejo o meu projeto pautado na legalidade, sem extrapolação das competências do Legislativo e, nesse em específico, sem criação de nenhuma despesa. Então, por esse motivo,
Já enviei essa nota defendendo esse meu projeto, que depois virá para apreciação dos vereadores. Com relação ao projeto da liberação, divulgação do estoque, eu ainda estou analisando, tá? A justificativa que eles apresentaram. Eles mencionam ali uma dificuldade técnica com relação ao sistema da RQM, mencionam também uma escassez de mão de obra. Então, eu vou analisar com muita cautela esse veto e, se for necessário, se eu achar que há motivos para defender esse projeto também, assim eu farei. Caso contrário, se eu achar que é necessário uma melhor redação desse projeto, também eu vou analisar com calma, tá? Bom, observamos aí na fala da Vanice, né, o comentário sobre o veto dos projetos dela, ela se posicionando, inclusive citando que fez um relatório técnico para as comissões olharem e dizendo que vai defender o projeto dela, que é o da Brigada Mirim Ecológica. Ela fala, está dentro da legalidade, eu não estou gerando custo nenhum, quer dizer, ela descaracterizou toda a justificativa que veio do Executivo para o veto lá. Não, o discurso elucidador foi. Sim, eu senti a Câmara muito favorável a esse posicionamento da Vanice. E deixou reservado a questão de olhar o outro projeto, que era a obrigatoriedade da divulgação do estoque de medicamentos lá. Eu não tenho dúvida que vai ser um posicionamento firme da Vanice também nesse assunto. O que me chama atenção nisso, que do Joe já foi vetado parcialmente quando tratava de estoque, e eu comentei, o da Vanice está para ser sancionado, vamos ver como é que volta. Você ainda falou assim, não tem dúvida que vai vir vetado também, em razão do que nós vimos no do Joe. Bom, dito e feito. Mas o que me chama atenção é o seguinte: realmente é o motivo de não se divulgar estoque. Não é porque não sei, não é porque o sistema não gera essa informação, o sistema gera essa informação. Se não gerar, eu quero fazer uma pergunta: como é que eu disparo as compras, como é que eu controlo o fluxo de medicamentos se eu não tenho essa informação? Essa informação existe. Se você não tem o controle de estoque no sistema, eu preciso pegar essa informação no sistema, colocar num relatorinho e botar no site. Ou um arquivo PDF, eu já falei isso no programa passado. Só que assim, ninguém é tonto o suficiente para engolir algumas coisas. Sim. Vamos ver, a Vanice disse que vai estudar com calma isso e deve se posicionar. Mas eu quero de novo parabenizar a Vanice, que é assim que se briga pela população. É isso aí. Você, Vanice, e mais alguns vereadores mostraram o que é ser vereador de uma cidade e não de um grupo. Parabéns. É assim que a gente espera a Câmara Municipal em Descalvado. Parabéns, Vanice. É isso aí. Boas palavras, Du. Boas palavras. Mas foi muito bom ter visto esse posicionamento dela. Legal. Vamos ver uma fala também, um pedaço da fala do Jacaúna. Vamos lá. O Jacaúna, nós falamos aí também na abertura. Mais um desabafo do que uma fala. Um desabafo. Vamos ver o Jacaúna. Agora eu vou só falar aqui, né? Eu nunca sou de parabenizar ninguém, mas hoje eu vou ter que parabenizar ao nosso prefeito pelos 9.000K no Instagram dele. Parabéns, parabéns. Ele usou o tempo de rádio que ele tinha, sábado agora, chega até a minhas informações, que eu não escuto rádio, que eu sou o vereador pula-pula, porque eu estava no PL e agora estou no PSD. Mas o problema dele não é porque eu pulei, é porque eu falo a verdade, eu não falo mentiras. Então, esse é o problema dele. Ele me diminui quando ele fala que eu sou o motoboy que usa o capacete rosa. Só para falar para você, prefeito, com todo respeito, para mim é um orgulho ser motoboy. E usar o capacete rosa é mais orgulhoso ainda, você não imagina o quanto. Então ele diminui, ele acha que ele quer me diminuir quando ele fala isso em rádio, né? Ou se eu não tinha tempo para falar, tem que falar essas palavras aí, né? Que eu fui averiguar e vi sua voz lá, falando sobre isso. Que pena que o senhor pensa assim. Porque tem muito motoboy comigo, viu? Graças a Deus, viu? E é uma profissão honrosa. Na pandemia, era nós que levava a comida na casa do cidadão. Na pandemia, era nós que levava o remédio, independente se era para quem estava com Covid ou não, era os motoboy que ia. Então, quando você fala no rádio, motoboy de capacete rosa, sou eu. População, motoboy de capacete rosa, que o prefeito fala, sou eu. Né? Então, e com muito orgulho, eu ajudei a salvar muita gente na pandemia, viu? Nenhum motoboy parou na pandemia, nenhum, pelo contrário. Porque se nós paramos, não tinha como levar remédio. Então, para isso, uma boa noite a todos. Mais uma fala que ele também falou, que eu andei nas costas dele para ser eleito.
Então quer dizer que os 4 anos que eu fiquei aqui foi brincando, então? Eu precisava do prefeito para ser eleito? Será que era isso? Ah, me poupe também, né, prefeito? Pelo amor de Deus, né? Não faz um pedido que eu... Não autoriza um pedido que eu faço aqui. Ainda quer que eu fique lambendo ainda? Dá licença. Pois é, ouvindo aí o Jacaúna, nos faz refletir, então, né? Como é que está sendo o trato aí de algumas situações. Eu posso dizer, Edu, que vou abrir um parênteses na fala dele para introduzir uma fala minha. Eu posso dizer que para algumas pessoas e talvez para o Jacaúna está sendo uma surpresa, né? Algumas máscaras estarem caindo. Para mim não é, Edu. Para mim não é, eu vou te dizer por quê. Teve um episódio na eleição de 2016, quando o Becão e Luiz Carlos, primeira do Becão, concorreram e tinha algumas personalidades que hoje estão mais em evidência, que tomavam conta da campanha do Becão e coisa. E teve um episódio lá, enquanto eu estou falando aqui, eu vou mostrar na tela, não vou citar nomes por enquanto, mas gostaria que todos soubessem que eu tenho esse material na mão, não me perguntem como, mas eu tenho. Informação de jornalista é uma informação valiosa e não vale ouro, as fontes valem ouro. Aqui mostra bem como funciona a tal da nova política. Era um programinha que foi criado na época da campanha com a clara objetivo de denegrir a imagem de algumas pessoas que então, na época, eram concorrentes daquela campanha. O Becão e o Luiz Carlos, eu sei disso porque eu ouvi da própria boca deles, foram veementemente contra a divulgação desse material, proibiram e quase que chegaram a expulsar a gente de dentro do comitê deles por conta da produção desse material. Eles proibiram. É realmente um material muito chulo, mostra muito bem como que é a essência das pessoas que idealizaram isso. E agora parece que o Jacaúna tem se surpreendido ao descobrir o que eu já sabia lá atrás, o que muita gente já sabia lá atrás. Então, Jacaúna, se você que está nos assistindo, eu tenho certeza, não se surpreenda que você vai ver coisa pior ainda, infelizmente. Acho que em 2016 você não participou, né, Jacaúna? Acho que é por isso que ele não percebeu ainda. Eu era coordenador. Agora ele percebeu. Eu era coordenador de uma campanha, de uma chapa concorrente ao Becão e ao Luiz Carlos. E a gente tinha algumas pessoas que se falavam entre os comitês que tentavam manter pelo menos um nível daquela eleição. Acho que conseguimos, né? O Becão, pelos seus méritos, conquistou os votos necessários, venceu. Mas hoje o que a gente está vendo não é novidade. Tem algum nome esse episódio assim de apelido? Capa Preta. Era uma série de 4 ou 5 episódios. Capa Preta. O pessoal deu uma olhada aí rapidinho aí. Eu soltei. Não vou soltar os episódios, não vou falar os nomes por enquanto. Mas todo mundo sabe que esse material está bem guardado e se precisar. E o pessoal da velha política impediu que isso divulgasse. O pessoal da velha política. Você chegou no ponto certo. Foi graças ao pessoal da velha política que esse material não foi pro ar e ninguém ficou sabendo, a não ser aqueles que idealizaram e produziram. Nós podemos dizer que a velha política era mais ética, então. Eu posso atestar, mediante o que eu estou te dizendo, eu posso atestar. Bom, Jacaúna, eu não sei, isso não deve ter te afetado, né? Eu queria te chamar, não sei se de Jacaúna ou de motoboy do capacete rosa, eu sei que isso não te afetou, mas você tem um trabalho ao seu jeito, ao seu método, e quem te colocou aí, você pode ter certeza que foi a população que votou em você. Então, cabeça fria, segue em frente e vamos seguir, que tem muito a se fazer. Eu acabei de falar aqui qual é o endereço da nova política em Descalvado. Você faz parte desse endereço. É assim que você deve pensar. É isso aí, Edu. Muito bem dito. Parabéns, viu, Jacaúna? A gente sabe o valor que você tem, é o esforço que você faz, que você tem aí para tentar melhorar um pouquinho da nossa cidade. Bom, vamos então, Marinho, ver a fala do Coronel Mussolini. Eu destaquei no começo uma cacetada do Mussolini, porque o Mussolini vem recebendo denúncia atrás de denúncia e está sendo incisivo em algumas coisas. E depois eu comento, vamos ver a fala dele, eu comento algumas coisas que acontecem, parece que acontece por causa da fala dele. Vamos ver a fala. Na sexta-feira, senhores, eu recebi um comunicado de 2 comerciantes que um estabelecimento comercial do município estava utilizando da rua para colocar as
cadeiras e servir o público ali, certo? Eu fui até lá, era umas 6h30, 7 horas, tirei essas fotos aí. E a hora que eu estava saindo do estabelecimento, porque eu entrei lá, eu dei de cara com um garçom, que depois comunicou o proprietário, e o proprietário retirou as mesas dali. Coincidentemente, o proprietário dali é o diretor de posturas do município. É o cara que deveria dar exemplo para a sociedade, porque aplica multa e não tem a mínima noção do cargo que ele está investido. É um tremendo de um nádegas imundas, para não falar um termo mais chulo aqui. Essa é a verdade. Bom, não posso falar isso aqui, tá? Para não prejudicar outras pessoas aí. O cara que cobra a cidade inteira, que multa um monte de terreno, que multa os comerciantes e deixa o rabo para fora aí, ó, desse jeito aí, ó. E ainda fica resmungando para a cidade aí, dizendo que eu estou perseguindo ele. Vocês acham que eu acordei na sexta-feira de manhã e falei assim, ó, hoje eu vou lá no estabelecimento que vende espetinho na rua? Né, Daniel? Você acha que eu vou perseguir o Daniel? Então isso aí é mentira. Está inventando coisa para ludibriar a sociedade e tentar inverter contra a minha pessoa aí. E isso aí é uma vergonha. O que mais? Vamos lá. No sábado de manhã, estive com o vereador Jacaúna, ele já passou uma parte aí. Coloca só o filme, faz favor, ô Vince. Deve ter uns 2 minutos e pouco aí. Fomos acionados por funcionários lá para a gente checar o que estava acontecendo. Fomos lá na usina de asfalto e constatamos Sábado, dia 16 de agosto de 2025, estou eu e aqui o vereador Jacaúna, no almoxerifado da prefeitura, recebemos uma denúncia e viemos verificar a vericidade de tal denúncia. Como vocês podem ver aqui, ó, agora são 7 horas da manhã, dá uma olhadinha aqui, ó, Jacaúna, filma aqui, ó, barris de piche, nessa situação aqui, ó, vamos andando aqui, ó, tudo caindo no solo e, obviamente, sendo conduzido ao lençol freático. Vamos descer aqui que tem uma parte que está bem... Está pior ainda. Relembrando que eu estou falando aqui para a população, porque o Jacaúna era da gestão passada. E vamos falar por que ele não fiscalizou isso aí. Então quem está falando sou eu, porque eu sou da gestão nova. Dá uma olhada nisso aqui já. Isso aqui é jeito de manter um produto que possui resíduos de petróleo, hidrocarboneto. Olha lá embaixo como é que tá lá. Dá uma olhada. Se isso é jeito de manter um produto desse. Então, senhora presidente, temos aí um crime ambiental em tese próximo a uma nascente, que tem o córregozinho ali próximo. E eu gostaria de solicitar 2 ofícios de gabinete. Um para o policiamento ambiental checar o crime ambiental e outro ofício ao Ministério Público do Meio Ambiente, para que ele tome as devidas providências junto aos setores competentes aí. Por favor, Vinci, a foto daquele veículo Vectra que está lá na... Senhores, ó, nos deparamos no sábado ainda com essa situação aí, ó. Esse aí é um veículo Vectra que foi adquirido no governo do José Carlos Causa. Ele deve ser 2008, 2007. Ele está em boas condições. Por favor, coloca a foto do pneu. Ó, o pneu, pneusada nova e está lá para descarte. Desperdício do dinheiro público. Esse veículo podia ter dado um talento nele. Ele podia estar servindo os autistas, né, padre, o pastor Adilson? Podia estar servindo alguma outra secretaria e está lá, no meio do entulho, apodrecendo junto com outros equipamentos municipais. Não me venham falar que é da gestão do Becão, tá? Nós somos vereadores de janeiro para cá. Então essa aí, ó, olha a quantidade de coisas que poderiam ser utilizadas em outros locais aí e está ali, ó, deteriorando, né, sendo consumidos pela ação do tempo. Tá ótimo. Com relação aos vetos, senhora presidente, a lista de medicamentos, que é um projeto bom, que beneficiaria a sociedade, o prefeito votou, mandando esse vai que cola aí, ó, que não tem funcionário, que não tem, não consegue operacionalizar. Ele é prefeito, ele tem que usar a criatividade dele e nos surpreender. Se vira, usa o
concurso público, remaneja a pessoa de um lado para o outro, a população não pode ficar sem ver a lista de medicamentos. E para concluir a minha fala aqui, senhora presidente, o prefeito ele paga R$3.000 a cada hora para usar os microfones aos sábados em determinado estabelecimento radialístico, vamos dizer assim. Certo? São R$15.000 por mês, divide por 5 semanas ou 4, dá mais ou menos isso aí. E foi criticar os motoboys. E quis acertar o vereador Jacaúna, num termo chulo que ele usou, querendo diminuir os motoboys, bem como o vereador Jacaúna, falando que ele é pula-pula. Ele esqueceu que o pula-pula era ele, que pulava de prefeitura em prefeitura, porque não tinha emprego, e depois, para devolver o favor que foi feito aí fora, arrumou emprego para 3 pessoas aqui, um deles só vem trabalhar de sexta-feira. Tá? E olha lá ainda, é secretário home office. É só nessa gestão que a gente consegue ver um negócio desse. É uma vergonha. E como diz um amigo meu lá, né, é o fim do palhaço. Essa é a realidade dessa administração chula. Vamos ver agora a festa de setembro, que eu estou sabendo que na hora de fechar os grandes shows são fechados no gabinete ali, a 4 mãos. E as coisas mais comuns jogam para o departamento de compras fazer as compras. É uma vergonha. Cadê os princípios da administração pública? Para descalvado não serve? Bom, vimos aí, né? Nova denúncia de um comerciante, questão das cadeiras na rua, e aí citou nominalmente o Daniel Bertini, posso falar aqui porque ele falou na tribuna lá, como diretor de postura do município, adotando algumas práticas aqui que não se consumou, na verdade, porque ele passou por lá, segundo o relato dele, e aquilo foi retirado do lugar irregular que havia dado, mas ele não perdeu a chance de colocar alguns parâmetros nas condutas do Daniel e do comércio. A posição do Daniel é uma posição um pouco mais sensível para esse tipo de situação. Primeiro, né, ele é o diretor do código que coordena a equipe de posturas hoje, né? O código de postura hoje está na mão dele. Quem tem que, né, zelar pelas posturas do município é ele. Então ficou um pouco complicado. Assim, e outra, né? Perto das polêmicas de multa que o Jacaúna citou e ele citou, né? Exato. Então realmente foi infeliz essa atitude lá do comércio. Nada contra o comércio. Isso já tinha acontecido há algum tempo atrás, já tinha sido alvo inclusive de outra denúncia, se não me engano também na Câmara, tinha parado e parece que voltou. Acho que tomar um pouco mais de cuidado, né, Du? Não, Daniel, esquece rua, cara. Você já alugou a casa do lado, se não está dando ali, vamos alugar outro lugar, vamos mudar, mas esquece rua, porque vai dar problema, não é trazer problema para ninguém, né? E aí fica aquela pergunta, com que moral ele vai poder cobrar de qualquer outro comerciante o desrespeito ao código de postura, né? Isso é ruim. Mas enfim, a coisa mais grave, ou mais assim, que chamou a atenção, foi a situação dos reservatórios da usina de asfalto lá do almoxarifado da prefeitura, aquele óleo preto vazando. E já quero adiantar aqui, não começou em janeiro para cá. Ah, não. Aquilo lá é velho pra caramba. Embora o Jacaúna até comentou, eu nunca fui fiscalizar, nunca recebi nenhuma denúncia, agora chegou uma denúncia, foram olhar lá. Bom, isso é, cara, se a gente voltar 10 prefeitos lá pra trás, isso existia lá. Aquela usina estava lá. Não sei se vazava o jeito que tá vazando agora ou não, mas existia lá. O fato é... Então, o fato é... Caiu na sua mão. Isso. Agora tem que resolver. Não adianta falar, a culpa eu peguei assim. Beleza, pegou, mas tem que resolver. Não, e dura que agora, eu acho que além da denúncia, o coronel foi mais preciso. Encaminhamento para o Ministério Público Ambiental e para a Polícia Ambiental. Não tem como não responder um negócio desse. Né? O Ministério e a Polícia não se manifestar. Vamos ver o que dá, mas vai ter que dar uma olhada nisso também. Isso foi uma coisa que chamou a atenção e... De novo, não é placa de trânsito nem postinho dessa aí, mas os inservíveis lá, o carro, um maquinário todo lá depositado ao tempo, que chamou a atenção. Nós tivemos que chamou a atenção. O Félix mostrou um ônibus com o pneu totalmente careca, o Sulino vai lá e mostra o Monza com o pneu quase novo. Sendo consumido pelos efeitos da natureza. Então assim, é difícil, é muito contraditório. Tem que olhar direitinho essas coisas. E aí vem crítica, de novo, né? De novo, vou repetir o que eu falei no programa passado. O coronel recebe denúncia e ele não deixa de olhar se a denúncia
faz sentido ou não. Não adianta reclamar. Verdade. E se ele está recebendo denúncia, é porque a população está se incomodando com isso. Então esquece, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas vamos relembrar aqui, ele recebeu uma denúncia do recebimento de taxas em dinheiro vivo na CELT. Parou o recebimento de dinheiro vivo na CELT. Ele recebeu uma denúncia das placas depositadas lá. No outro dia estava limpo. Estava limpo, não tinha mais placa lá. Isso aí. Então é assim, vai acontecendo. Não adianta. Então parece que a população está acreditando que o coronel consegue fazer a fiscalização daquilo que deve de maneira eficiente. Exato. Essa é a sensação que está dando. A mensagem que está sendo passada é exatamente essa. Então não adianta reclamar. Teve mais falas dele, ele citou aí de novo o secretário home office, que é uma coisa que eu quero voltar um pouquinho aqui na questão da Câmara e seu novo endereço da Novo Tempo a Descalvado. Alguém tem que se posicionar nisso. Fala. Enquanto tiver dois falando, não vai acontecer nada. Exato. Mas o cara está consumindo um recurso extraordinário de escalado para vir de sexta-feira à tarde. E está incomodando muito o servidor público que gosta de ver as coisas direito, viu, Edu? Eu converso com o pessoal, né? E eles falam, pô, Mário, não é possível, não tem, né? Mário, não tem um esclarecimento sobre isso. Nada, não se fala. Meses. Nós colocamos, aliás, num programa passado aqui, o próprio Luizinho, quando era vereador, cobrando do prefeito da época. Não tem posicionamento assim. Por quê? Porque essa liberalidade para esse secretário? Essa é uma resposta que todo mundo quer ouvir. Sabe quando vai acontecer isso? Quando acontecer um posicionamento daquilo que eles chamam de base, como teve da Vanice. É isso que tem que acontecer. Daqui a pouco esse canhão vai ser virado para a Câmara, para os vereadores. É isso. Vai tirar da testa do prefeito e vai colocar na testa dos vereadores. Falou, gente, vocês vão passar a mão na cabeça da situação até quando? Eu não sei se isso é tanta tecnologia assim que isso é um novo tempo. O secretário não trabalha. E aí tem uma frase de uma servidora que eu conheci há pouco tempo. Ela falou, Mário, aquilo lá tá esquisito demais. Você vai lá, o pessoal só fala de IA, inteligência artificial. IA daqui, IA dali. Aí fala, mas IA o cara lá veio trabalhar? E o IA tá virando IO. Então, mas a inteligência artificial olha o serviço? Olha o vazamento? Não olha. Olha recebendo de taxa? Não olha mesmo. IA é uma coisa burocrática. Não é prática. É isso aí. A prática, a IA também não varre a rua. A IA não varre a rua. Exatamente isso. Funcionalidade é outra coisa. Enfim, eu acho que a Câmara deu um suspiro, acho que o despertador tocou em algumas situações e o pessoal começou a se movimentar diferente e cobrando algumas situações aqui. Não é crítica, não é nada. Eu acho que se tiver equilíbrio emocional para escutar, eles estão dando as diretrizes do que você tem que olhar em executivo. Vai olhar, para de ir atrás de porcariada. Sim. Para de ir atrás. Então, é isso. Para finalizar, deixa eu fazer um comentário aqui de um processo licitatório que foi aberto. Vamos lá, o que você tem aí para falar? Por que me chamou a atenção antes? Abriu agora uma dispensa de licitação para contratação de uma empresa para realizar as provas de motocross prevista nos dias 6 e 7 de setembro nas festividades da festas cidade. do aniversário da cidade. O que me chama a atenção? Nós já vimos lá Michele, vários vereadores comentando do processo de licitação e contratação e conclusão desse processo para se chegar no final de contratar, morosidade. É um processo novo, teve várias coisas. Bom, nós estamos abrindo um processo agora, hoje é o último dia para entregar, abriu na quarta-feira, vai encerrar hoje, certo. E de hoje para o dia 6 nós temos 11 dias úteis, 15 dias corridos e 11 dias úteis. Para essa licitação para essa aqui eu sou ágil pra caramba, o processo é outro, para dispensar essa... Esquisito, né? Pergunta boa, hein? Sabe por quê? Ontem falaram de novo na Câmara Municipal assim, cadê a licitação da cesta básica? Se essa aqui eu faço em 11 dias úteis, quanto que daria para fazer da cesta básica? Uma semana? Sem dúvida. Por que é gozado? E onde está de novo essa licitação? CELT. Sem dúvida. Pelo amor de Deus, de novo. Parece que é um chama lá, né? Impressionante. Vamos ver, né? Vamos trazer outros detalhes depois no próximo programa, porque está encerrando hoje a entrega de documentos. Foram 2 dias apenas de processo licitatório? 20, 21 e 22, né? Quarta, quinta e sexta. 20, 21 e 22. 3 dias. Chama atenção isso também, né, do toque de caixa, né? Mas
Mas vamos dar uma olhada nesse contexto que tem aí, a gente traz alguma coisa, algum comentário no próximo programa. Mas, pô, parabéns, Gustavo, faz isso com as outras também, faz isso com todas. É isso aí, Edu. Uma ótima colocação. Vamos ver. Ô, Edu, e para encerrar o programa de hoje, eu queria terminar com uma reflexão que está, inclusive, no editorial do Folha de Descalvado de hoje. Vamos antecipar, então, aqui o editorial falado. O editorial falado. Vamos lá, Marinho. O cerne desse editorial é a soberba. A soberba na Bíblia é considerada um pecado grave, frequentemente associado ao orgulho excessivo e à arrogância. Ela se manifesta como uma visão inflada de si mesmo, onde a pessoa se considera superior aos outros e busca reconhecimento e admiração acima de tudo. A Bíblia adverte que a soberba precede a ruína e a queda, e que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é um tema central na Bíblia, sendo condenada como um pecado que afasta as pessoas de Deus e da verdade. A humildade, por outro lado, é exaltada como uma virtude que agrada a Deus e traz bênçãos. O que a Bíblia diz então sobre a soberba, Du? Ela precede a ruína. Em Provérbios 16, 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Isso significa que a soberba é um caminho que leva à destruição e à perda. Deus resiste aos soberbos. Pedro, no capítulo 5, versículo 5, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Isso indica que Deus se opõe àqueles que se consideram superiores e que são arrogantes, enquanto favorece aqueles que são humildes e reconhece suas limitações. A soberba é uma fonte de conflito. Ela pode levar a conflitos e discórdias, pois a pessoa soberba tende a desprezar os outros e a buscar apenas a sua própria glória. Ela pode levar à rejeição. Em Lucas 18,14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu, que era soberbo, foi rejeitado, enquanto o publicano, que era humilde, foi aceito por Deus. Aí tem também a lembrança da parábola lá da história do rei Saul, né, que é onde a gente finaliza o editorial. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele começou bem, mas a sua soberba e a sua desobediência o levaram a perder o seu reinado. A história do rei Saul é um relato de como a soberba, a desobediência e a falta de arrependimento podem levar à queda, mesmo para aqueles que são escolhidos por Deus. A história nos oferece valiosas lições espirituais sobre a importância da obediência, da humildade e da fidelidade a Deus. Essa é uma reflexão que a gente trouxe então no editorial desse final de semana e trouxemos aqui no podcast. E acho que ela tem no momento exato, no contexto exato de muita coisa que tem acontecido. Perfeito. Perfeito, Du. Perfeito. Encerramos por hoje. Antes, falar para o nosso telefone de contato. Telefone de contato 19 999 18 0809. Contatos com podcast A Voz da Cidade, Descalvado News e jornal Folha de Descalvado, já circulando na cidade hoje. É isso aí. Agradecer então a todos vocês que nos ouvem aqui pela Estilo FM. Mais um dia, mais um programa que estamos concluindo aí. Agradecer também aos nossos internautas que curtem, compartilham aí, interagem com nossas postagens, com os nossos programas, e contamos com vocês no próximo programa. Fiquem com Deus, um abraço e um ótimo final de semana. Bom fim de semana a todos. Continuamos com a frase: menos discurso e mais atitude. Um abraço a todos. Aqui é o nosso lugar, e quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar. E quando